Ei, me diz uma coisa. Quantos irmãos você tem? Quantos? Não ouvi, fala mais alto. Ah, e a pessoa que você conhece que teve mais filhos? Quantos filhos teve? Hoje eu vou te falar de uma pessoa que teve muito mais filhos do que essa pessoa que você imaginou, viu? Ela teve 69 filhos e está registrada no livro Guinness Book como a mãe recordista que teve mais filhos da história da humanidade. O nome dela não está registrado, mas ela é chamada de Senhora Vassiliev. Essa mulher, uma russa, e teve incríveis 69 filhos no espaço de 40 anos de maternidade intensiva. Como ela conseguiu essa proeza? Ela teve 16 gêmeos, 7 trigêmeos e 4 quadrigêmeos para que ela conseguisse alcançar essa marca dentro dos 40 anos de gestação que ela teve. Diga aí que marca impressionante! Vamos para a nossa aula e hoje nós vamos entender o número de filhos, como tem sido reduzido ao longo do tempo. Sabe por quê? Senhora Vassiliev viveu lá no século 17. Como você deve saber, o número de filhos tem sido reduzido ao longo dos últimos anos. Para você perceber isso e notar o que eu estou falando, é somente você olhar para a sua própria família. Provavelmente, dentro da sua família, a pessoa que teve menos filhos é justamente a sua mãe. Da sua mãe para trás, as pessoas costumavam ter muito mais filhos. A sua avó teve mais filhos que a sua mãe, provavelmente. E essa sequência vai cada vez mais aumentando quanto mais as gerações vão ficando distantes. Mas você já parou para pensar por que hoje em dia o número de filhos tem sido tão reduzido em relação ao número de filhos de anteriormente? Essa é uma pergunta difícil de se responder. Por que será que as pessoas hoje em dia não estão tendo tantos filhos assim? Será que nós podemos ligar essa questão a, por exemplo, fatores biológicos? Coisas que fazem parte do corpo do ser humano, as pessoas hoje em dia não conseguem mais ter filhos como antigamente, ou são questão de escolhas? Já parou para pensar nesse tipo de situação? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Vamos notar e perceber que essas questões envolvem muito a concepção social que se forma a partir mais ou menos da década de 50 do século passado. As pessoas começaram a perceber o mundo de uma maneira diferente e começaram a entender que o número de filhos muito extenso, ao contrário do que os antigos pensavam, não é um fator que lhe auxilie, mas pelo contrário, na sociedade de modernidade que nós vivemos hoje, na época contemporânea, ter muitos filhos significa gastar muito. Ter muitos filhos significa ter muita responsabilidade patriarcal, matriarcal. E isso não é o que muitas pessoas em nossa sociedade querem ou necessitam no momento atual. Mas essas escolhas, elas são configuradas através de análises sociais. E é isso que nós vamos fazer e perceber na nossa aula de geografia de hoje. Mas você pode se questionar: professor, olhe para o mundo e veja a superlotação. Quantas pessoas ao redor do planeta existem? Olhe, por exemplo, ao sair na rua, num centro, quantas pessoas estão em volta de você? Será que não existe muita gente no mundo? O senhor está dizendo que esse número está diminuindo, quando na verdade a gente vê que o número está quase chegando em 8 bilhões de pessoas? Pois é, eu estou afirmando isso baseado em alguns números trazidos pelo IBGE e por órgãos internacionais que nos demonstram que o crescimento vegetativo, ou seja, o número de pessoas que nascem, está diminuindo ao longo dos anos, apesar desses números expressivos populacionais. Para você ter uma ideia, em questões de números como esse que você está pensando, em 1950, na Terra inteira, existiam aproximadamente 2,6 bilhões de pessoas. Os anos foram passando e em 1987 esse número já chegava a 5 bilhões de pessoas. Em 1999, o ano que eu nasci,
já chegávamos a 6 bilhões de pessoas. E em 2011, esse número chegou a 7 bilhões de pessoas. Se você for parar para olhar, o número de anos em relação ao número de pessoas, de bilhão em bilhão, ele vai diminuindo, certo? Então isso significa que mais pessoas estão nascendo em um período mais curto de tempo. Antes de chegar a esses 2,6 bilhões lá em 1950, demorou toda a história da humanidade para que esse número chegasse. Mas isso são números de crescimento exponenciais. Agora pensa comigo, nós vamos parar a partir desse momento a refletir por que o número de pessoas ao longo dos anos tem diminuído. E nós vamos perceber alguns fatores que você vai notar facilmente que realmente acontecem na sociedade. Como eu falei no início, as tendências demográficas, elas demonstram escolhas individuais e ações coletivas. Ou seja, as pessoas têm uma ideia individual de quantos filhos elas querem ter. Mas essa ideia é permeada por ações coletivas. Ou seja, antes de aquele pensamento chegar, por exemplo, seu pai, eu só vou querer ter 2 filhos. Antes desse pensamento chegar à mente dele, toda uma coletividade foi montada. As pessoas na sociedade começaram a pensar o seguinte: olha, o número de filhos hoje em dia tem que ser menor. Ter muitos filhos já não é tão vantajoso quanto antigamente. Então veja, o seu pai, a pessoa que lhe gerou, ela com certeza teve em mente uma racionalidade diferente da pessoa que gerou ele. Então tudo isso vai refletindo nesse número de filhos na sociedade, ok? Mas vamos agora notar essas questões que influenciaram no pensamento das pessoas a respeito do número de filhos atualmente. Em 10 anos, o número de filhos nas famílias brasileiras diminuiu. Não, a gente não quer mais ter mais filho não, já tem bastante, já é o suficiente. Com base nos dados do IBGE, o número de filhos até 14 anos caiu quase 11% no Brasil. Poderia ganhar hoje R$1.000, minha opinião ia ser a mesma. Eu ia ter só 2 e pronto. Você percebe alguma mudança na questão das mulheres atualmente? Será que as mulheres atualmente são e pensam igual às mulheres de antigamente? Com certeza a resposta para isso é não. Porque as mulheres nos últimos anos têm vindo em uma ascensão de seu pensamento. Aquilo que elas imaginam e aquilo que elas querem, que reivindicam, é super válido. Por quê? As mulheres antigamente não tinham uma respeitabilidade social. As mulheres antigamente não eram entendidas como conscientes e formadoras da sua própria racionalidade. As mulheres não podiam fazer escolhas. As mulheres simplesmente eram subjugadas pelos homens. Atualmente, elas têm tomado alguns espaços e alguns direitos que lhes são cabíveis, que lhes são devidos. A mulher tem saído simplesmente do papel caseiro, de ser simplesmente a dona de casa, para também tomar o seu lugar no mercado de trabalho dentro das suas escolhas. E essa ascensão das mulheres tem também gerado essa questão de que o número de filhos consequentemente diminui, porque ela não é simplesmente agora a dona de casa. Então ela para pensar o seguinte: eu não tenho tanto tempo para educar tantas crianças e para cuidar de tanta gente da minha prole. Então, a partir desse momento, fica uma decisão da mulher, em conjunto com o homem, de notar que o momento é diferente. Por isso, a questão dos filhos também deve ser tratada de maneira diferente. Um outro fator que nós podemos colocar é o seguinte: já parou para pensar que antigamente não existiam muitos dos métodos contraceptivos na questão da gravidez? Ou seja, vamos simplificar as palavras, as pessoas não podiam impedir que a gravidez acontecesse. Era um método muito natural e não existiam barreiras, métodos preventivos para que o número de filhos não fosse tão alargado. Hoje em dia, as pessoas têm algumas invenções práticas que facilitam, que resolvem esse problema, métodos preventivos que podem auxiliar as famílias a decidirem quando elas querem ou não querem ter filhos. Ou seja, não ser pego de surpresa, não ser pego pelo acaso. Ok? Um outro fator que nós podemos perceber, e esse fator é muito importante, é que a partir da década de 1950, como eu citei a vocês, na verdade esse processo começa lá em 40, vai terminar nos anos 70, nós vamos perceber um êxodo rural. Foca nessa palavra, êxodo rural significa
A saída das pessoas do campo para a cidade. Em busca de quê? Em busca de trabalho. A industrialização crescia, a industrialização era explorada e as pessoas necessitavam acompanhar as demandas de mercado. Não dava mais para ficar produzindo só para você se alimentar, só para subsistência, se a sociedade estava avançando. Então muitas dessas pessoas saíram do campo e foram para a cidade em busca de melhores condições de vida, que muitas delas, na verdade, não encontraram. Mas o fato é que essa saída do campo, uma vida pacata, uma vida mais tranquila, para a cidade também limita, também restringe o número de filhos. Aqueles filhos que antes eram uma ajuda, por exemplo, na lavoura, agora na cidade são um empecilho para a saída do pai para o trabalho. Então tudo isso muda a concepção de número de filhos. E por último, também interligado com essa questão da urbanização, o custo de vida cresce. Cada vida custa muito, e você deve ter percebido na atividade que você fez aí na página 105, que esse custo de vida se tornou um pouco maior. Hoje em dia, ter filhos é caro. Hoje em dia, para ter filhos, você tem que ter dinheiro para a escola, tem que ter dinheiro para muita coisa. Por exemplo, meu irmão, ele teve um filho recentemente e somente de fraldas é um gasto impressionante. É desesperador para um pai ter tantos gastos assim e ter que controlar cada uma dessas ações. Então pense, como o custo cresceu, automaticamente o número de filhos também baixou. Esses 4 fatores que eu coloquei, eles são importantes e imprescindíveis para a gente compreender a demografia atual, para a gente compreender como se dá a distribuição das pessoas no território e como se dão, acima de tudo, as ideias, os pensamentos das pessoas. Perceba a intencionalidade que existe quanto à questão dos filhos atualmente. Não é mais um fator surpresa, não é mais uma questão de não escolha. Na verdade, é um processo voluntário. E por isso, nós temos uma taxa que atualmente é de 1,6 filhos por brasileiro. Ei, já abriu seu livro, né? A gente já está quase se aproximando do final da aula, você tem que estar sempre com o seu livro na mão. Pega ele, vai lá para a página 109. Vamos lá, vou te esperar. Página 109, se você ainda vai buscar o seu livro, dê pausa aí no vídeo. Muito bem, página 109, vamos lá para ela. Preste atenção lá em cima, tem um nomezinho bem especial e que você precisa entender. É um gráfico, certo? Que fala sobre a faixa etária dos brasileiros. E você vai perceber que é um gráfico um pouquinho difícil de análise. Não é um gráfico tão simples quanto os gráficos que a gente está acostumado até agora no 5º ano. É um gráfico com muitas informações. Mas você vai entender mais ou menos como é que esse gráfico funciona a partir dessa aula. Veja. Note aí que é um gráfico e ele funciona mais ou menos assim. Ó. Ele vem curto embaixo e vai afinando em cima. Perceba. Ele vem curto embaixo e vai afinando em cima. Não é isso? Está representado aí para vocês? Muito bem. Esse gráfico aí, ele representa o número de pessoas por faixa etária. E se você for percebendo, tem do lado as idades. Tem 3 subdivisões, certo? As 3 subdivisões representam as faixas etárias aqui dentro do Brasil. Eles organizaram em jovens, adultos e idosos. Percebeu isso? Você observou? Tá vendo aí, né? Jovens, adultos e idosos. Os jovens, se você for olhar, o gráfico dele está mais alargado. Quando o gráfico está mais alargado em termos de porcentagem, isso significa que tem mais pessoas. E quando vai subindo aí, você vê ó, que vai afinando. Quanto mais idade, mais fino se torna o gráfico, até que chega lá em cima, onde tem mais ou menos 100 anos de idade, e nós temos quanto por cento? Quanto? 0. 0,0%. Aí vocês perguntam, professor, então o livro está dizendo que não existe ninguém de mais de 100 anos? Eu conheço uma pessoa de mais de 100 anos. Não, calma, é em porcentagem, viu? Se é em porcentagem, significa que dos 100%, os idosos representam 1%. É 0,1 resquício, alguma coisa bem curtinha, porque são poucas as pessoas no Brasil que têm mais de 100 anos, que têm uma idade mais avançada do que essa. Então eles representam uma parcela da sociedade tão mínima mesmo, que é praticamente zero, é praticamente nada. Mas você vê aí qual é
Essa é uma pergunta interessante. Observe seu gráfico e perceba qual é a idade das pessoas que tem mais gente no Brasil. Olha aí direitinho. A faixa etária a gente já viu, são os jovens. Só qual é a que tem mais? Isso, a sua faixa etária de 10 até 14 anos é onde existem mais pessoas no Brasil. É aproximadamente 4,6% a porcentagem. É uma pirâmide interessante de se observar e você percebe nela, de cada idade até a idade mais longínqua, quantas pessoas representam a parcela da população em porcentagem aqui no Brasil, certo? Esse gráfico é um gráfico para ser estudado, analisado, porque ele se modifica ao longo do tempo. Mas sempre se percebe essa dinâmica. Embaixo nós vamos ter uma pirâmide bem mais alargada e em cima uma pirâmide bem mais estreita. Por quê? O número de idosos ele é mais limitado quando se vai aumentando de idade. Apesar de que hoje em dia o Brasil vive, como eu ressaltei nas aulas para vocês da unidade passada, um processo de envelhecimento, ou seja, essa tabela está um pouco se achatando lá na faixa dos jovens e aumentando um pouquinho na faixa dos adultos e idosos por conta dessa dinâmica de número de filhos um pouco mais reduzido. Beleza? Ok? Ei, preste atenção. A sua atividade, a sua tarefa de hoje é a seguinte. Olha para aqui o livro. Você vai pegar, ó, nessa página 109, e você vai responder as questões relativas a esse gráfico de faixa etária que nós estudamos agora. Tá tão fácil que você pode entregar até para o seu irmão de 3 anos que ele vai fazer. Beleza? Então você, ó, faz a atividade, tira a fotinha e manda para mim na plataforma Eclass. Valeu e até a próxima. Tamo junto.